farsa de que a fome no país acabou parece que foi desmantelada. Está sendo claro que o governo vem usando números de ONG para poder dizer que a fome acabou. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos hoje falar sobre mais esse escândalo do governo. Sim, dentre muitos que estão acontecendo, agora a farsa das quentinhas invisíveis. Matérias dos jornais já falaram sobre isso, mas vamos aqui dissecar e entender alguns detalhes que ainda ninguém falou. A Cruzoé puxa a seguinte manchete: as quentinhas invisíveis do governo Lula. Invisíveis porque todo mundo já sabe na matéria que o governo estava pagando para empresas que não entregavam nada para ninguém. Porém, eles mandavam os números e computava como se você tivesse diminuído a fome do país, ou seja, você estivesse alimentando parte da população que na realidade não existe. Então tá lá, ONGs ligadas a assessores petistas, óbvio, tinha que ter sempre o quê? Um petista no meio, uma ONG, aquele desvio de dinheiro bacana, não precisa de licitação, a gente passa um dinheiro aí, todo mundo bota no bolso, divide com a gente, para entregar marmitas a moradores de ruas, não dão sinais de funcionamento, embora estejam recebendo dinheiro público. É aquele pequeno detalhe que a gente já falou. Então, essa ONG aqui, mais algumas que ele viu, visava moradores de rua. Porém, existem outras ONGs que servem uma alimentação normal. Lembra daquele restaurante popular que se ia comer por R$1? Isso acabou. Na realidade, as ONGs incorporaram vários desses restaurantes que no final acabaram com eles, mas continuam recebendo o dinheiro dizendo que estão alimentando as pessoas. Então a matéria aqui continua. Tá lá. ONG Movimento Organizacional Vencer firmou um contrato de 5,6 milhões com o Ministério do Desenvolvimento Social do Wellington Dias do PT. Olha só. Uma ONG apenas levando 5,6 milhões de reais. Vamos lembrar que essa não é a única ONG que trabalha nesse sentido, não é a única que recebe verba do governo. Ainda não se fez uma apuração para se levantar. Já há deputado querendo abrir CPI, que eu acho que é importante, porque está vindo muito dinheiro jogado fora através de corrupção. A matéria diz muito bem: contudo, não há sinais de produção e distribuição de alimentos nos endereços informados ao governo federal das entidades contratadas pela organização para fazer o serviço. Então aqui vê bem, não é só a ONG que presta o serviço, ela ainda contrata terceiros. Então é uma forma de você o quê? Ir capilarizando, criando despesa, criando um monte de fontes para você dizer que pegou aquele dinheiro e usou. E obviamente, como você serve uma quentinha, uma alimentação, a pessoa come, você não tem mais a prova. Você não pode dizer, você pode simplesmente botar que forneceu 1.000 quentinhas, mas na realidade forneceu 100. No caso aqui, eles não forneceram nem nenhuma. Inclusive, vizinhos perguntados disseram que no local nunca ou jamais aconteceu distribuição de alimentação. Ou seja, eles recebiam lá um valor X, informavam que distribuíam 100, 150, 200, 1.000, 2.000, mas na realidade não distribuíam nenhuma. Os 5,6 milhões que essa ONG recebeu simplesmente foi parar no bolso de alguém. Na alimentação para o necessitado, não. Só que aí tem um detalhe. Essa ONG dizendo lá que simplesmente alimenta 1.000 pessoas por dia, estou aqui dando um exemplo, 1.000 pessoas por dia, esse número vai bater lá no tiramos o brasileiro da fome. No governo Bolsonaro, para quem não lembra, o Lula lá falou que eram 33 milhões de pessoas com fome. No governo Lula agora acabou. Acabou, mas as pessoas continuam com fome. Por quê? Porque simplesmente a ONG recebe esse dinheiro, coloca lá dizendo que alimentou um número X de pessoas, mas não alimentou ninguém. É uma forma única, exclusivamente, de desviar dinheiro do erário público. A reportagem do Mais a Fundo mostra lá o número. Foram contratados para alimentar 4.500 pessoas mês durante o ano. Ou seja, só essa ONG, ela simplesmente já tirou 4.500 pessoas do lugar da fome, quando na realidade elas continuam com fome porque simplesmente não foi distribuído alimento algum. E como sempre, essas ONGs, tudo está ligada a algum deputado, um político, que normalmente é do próprio governo PT. No caso aqui está lá, a entidade subcontratada pela Mover
vencedora do edital chamamento público, pertence a Paula Souza Costa, lotada do gabinete do ex-vereador de São Paulo, Arcelino Tato, do PT, até dezembro de 24. Ou seja, na realidade, a Paula Souza criou lá uma outra empresa para ser a terceirizada de quem realmente ganhou a licitação dos 5.600.000, disse que, tá, não, deixa aqui que eu boto mais 1.000 pessoas, eu faço mais 1.000 quentinhas dias, eu faço isso, eu faço aquilo, mas no final ninguém fez nada, foi só desvio de verba pública. E ela não foi a única. A reportagem lá, mais ONGs ligada à família Tato. Outra entidade contratada pela Mover é a Cozinha Solidária Unidos pela Fé, sediada em Palheiros, na residência de Claudinei Florencio, ex-assessor de quem? Do mesmo vereador do PT. Era na própria residência dele. Olha, aqui fica claro, não é crime ninguém fazer alimento na sua própria casa para vender. Não estou criticando isso. Mas a coisa é tão escrachada que ele simplesmente dizia que na casa dele ele fazia um certo número de quentinhas dia para poder fazer o quê? Entrega aos necessitados, quando na realidade não entregou nada. Mais um que simplesmente botou dinheiro no bolso. Imagina, uma só ONG recebeu 5.600.000 e foi contratando outras menores para simplesmente desviar, dar o dinheiro para o amigo do amigo do amigo, e ninguém fez nada. Essa é a realidade. Olha, isso é apenas uma ONG recebeu 5.600.000. Se forem mais a fundo, vão descobrir muito mais ONGs ligadas a esse tipo de coisa. Ora, vamos pensar o seguinte, se 5.600.000 reais foi para tirar a fome de 4.500 pessoas, lembra que o Lula falava que eram 33 milhões de famintos, e agora não tem mais faminto nenhum? Quanto do erário não está sendo desviado para que você complete esse número de pelo menos 30 milhões de pessoas que estão comendo quentinha através desse programa do governo? E no próprio site do governo, aqui ó, no gov.br, na Secretaria de Comunicação Social, está lá, combate à fome. Então eles têm orgulho de dizer que estão combatendo a fome. No primeiro ano do governo, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Insegurança alimentar e nutricional cai 11 pontos percentuais em 2023, numa projeção a partir de informações da Escala Brasileira de Segurança Militar, divulgada pelo IBGE com base no PNAD. Olha, o IBGE fazendo esses números. Todo mundo já sabe o problema que está acontecendo dentro do IBGE. Já é muito falado, nem os funcionários estão aguentando, nem o sindicato está aguentando o presidente indicado pelo Lula. Então, para você ter uma ideia, no primeiro ano do governo, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome através desse programa que foi lá computado pelo IBGE. Então você vê que é tudo para escamotear um único benefício que eles olham, que é o próprio bolso. E a coisa é contínua. Está lá em outro site que é da agência do governo. MDS articula parceria com ONG brasileira vinculada à ONU. Ou seja, a coisa não é só nacional, está vinculada à ONU. E todo mundo está vendo esse escândalo nos Estados Unidos, que lá o Elon Musk simplesmente fechou a agência de ajuda humanitária, porque nada mais era do que uma distribuição de dinheiro. Então aquilo que você está vendo que está acontecendo com o Elon Musk, está descobrindo lá, fatalmente aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Óbvio, não é com aquela escala de bilhões de dólares, mas aqui muitos milhões de reais estão simplesmente indo para o ralo não, para o bolso desse pessoal, dizendo que estão alimentando o mais pobre. Vou dar uma informação, nós estamos agora em fevereiro de 2025 e o impostômetro lá da Associação Comercial de São Paulo já passou de 600 bilhões, chegando a 700 bilhões de arrecadação de imposto. É muito dinheiro que simplesmente o governo recebe e faz mau uso. Haja vista que você está vendo a inflação, o que está acontecendo. Todo mundo que vai no supermercado, simplesmente o preço sobe, o governo gasta, e o Lula já falou que não vai cortar gasto. E aqui no próprio site, continuando, você vê o seguinte, que erradicar a fome, a pobreza, o desperdício de alimentos. Sobre esses pilares, o Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, Família e Combate à Fome articula cooperação com a organização não governamental brasileira Fome de Tudo. Então, olha só, como eu disse, não é apenas uma ONG, são várias ONGs. Uma pega 5 milhões, outra pega 10 milhões, outra pega 50 milhões, e o dinheiro vai indo embora, quando no final ninguém alimenta ninguém. E se alguém faz lá meia dúzia de quem te entrega para dizer que fez alguma coisa, e todo mundo bota o dinheiro no bolso. Então
É para isso que a gente está trabalhando. O governo simplesmente, mais uma vez, está dentro de um novo escândalo, em que deputados de oposição estão querendo fazer uma CPI. E seria interessante que essa CPI fosse instalada e realmente fossem a fundo, igual está acontecendo nos Estados Unidos, para ver se essa pouca vergonha acaba. Então, se você gosta desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele. Eu ficaria muito grato. Se você tem um comentário, uma sugestão ou mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. Se inscreve no canal se for do seu agrado, para a gente continuar nos vendo nos próximos vídeos. Fique com Deus.